Guarani Brusque, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani tem tido problemas nos jogos em casa, 30% só de aproveitamento, tem que melhorar isso. Fora de casa tá legal, tá bem, mas em casa está devendo. Vamos ver aqui as informações, os detalhes do Bugre. Marcos Aloysio Cobrão, ao vivo, diz aí, Marquinhos. Pode vir, Marcos. Sempre ao vivo, né, Batista? Como você gosta. Um abraço novamente para quem acompanha a tela da Band. O Guarani tem jogo contra o Brusque. Partida difícil, importante para o Guarani. O time vem de um empate e, para muitos, a melhor partida do Guarani na temporada. Claro que tem aquele jogo do Operário, mas Guarani e Cruzeiro 3-3. Importantíssimo resultado fora de casa. Mas esse resultado só será realmente importante para o Guarani se os 3 pontos forem conquistados na partida deste domingo contra o Brusque. Tem aquela história do Guarani não vencer no Brinco, tem a questão emocional, abordei com o Gleger agora há pouco na Rádio Bandeirantes. Todos esses detalhes são detalhes que o técnico Daniel Paulista tem conversado com o grupo do Guarani. Aliás, o próprio técnico Daniel Paulista, ele projeta o Guarani para a partida deste domingo contra o Brusque. Agora pensar no jogo no Brusque, onde a gente tem que ter uma postura bastante parecida em termos de jogo, né? Em termos de construção de jogo, para que a gente possa voltar a vencer dentro de casa, porque se tem uma situação que está influenciando talvez na posição nossa dentro da tabela, são o nosso rendimento dentro de casa, onde a gente tem que melhorar, tem que procurar construir mais para que a gente possa vencer e voltar a subir dentro da competição. Bom, Batista, definição da equipe mesmo só irá acontecer após o treinamento, né? Hoje tem mais um treinamento, amanhã outro treinamento do técnico Daniel Paulista. A gente abordou há pouco a questão da zaga do Guarani. Ele não vai poder contar com a presença do Carlão, atleta que segue em tratamento médico e ganhou mais um problema. Você estava ao nosso lado transmitindo a partida do Guarani contra o Cruzeiro. O Thales recebeu o 3º cartão. É desfalque certo, e daquilo que eu conversei com o Passarinho Verde, ainda não é oficial, mas o Guarani poderá ter o recuo do Bruno Silva, o jogador sendo deslocado para a zaga, abrindo a possibilidade para o Índio atuar no meio-campo. Até porque seria esta situação envolvendo o Tony, né? O Tony está vetado pelo departamento médico, não reúne condições. Ele e o Rafa Costa serão desfalques também da equipe do Guarani para a partida deste domingo. Então, o provável Guarani, não é oficial, mas o provável Guarani, segundo o Passarinho Verde, poderá ter o Gabriel Mesquita no gol, o Diogo Matheus na lateral direita, a zaga com o Bruno Silva sendo recuado, Ronaldo Alves e Bidu, meio-campo com o Índio, entrando junto com o Rodrigo Andrade e o Regis, que foi o destaque da última partida, e no ataque sem mudanças. Bruno Sávio, Davó e Júlio César. Pode ser este o Guarani para a partida deste domingo. Lembrando que tem treino hoje e também tem treino amanhã e depois concentração. Jogo domingo, sem dúvida, metal esfregando em metal, hein, Batista? Quando eu criei essa frase, era para jogos grandes, importantes, né? Como foi o Cruzeiro contra a equipe do Guarani. Então não dá para usar a frase tudo quanto é jogo, entendeu? Porque senão desvaloriza a frase. E vai estragar todo o corte do metal aí, né? Fica raspando metal com metal toda hora. Metal com metal, o Cobrão, é assim, ó. É só quando é coisa grande, né, velho? Acho que Guarani e Brusque é grande. Entendi. Por um lado e... Agora, metal esfregando metal, você tem que preservar a expressão para momentos especiais. E poderia usar aquela, né, Batista? E domingo tem decisão. E decisão é aonde? Essa é do Marquinhos. Mas qual a decisão que é domingo? Decisão. Não dizem os entendidos que todo jogo com é uma pontos decisão. Corridos é uma decisão? É verdade. Isso é não é isso? Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é bobagem. Se todo jogo for uma decisão, então, quando os portões estiverem abertos ao público, teremos que ter mínimo de 20 mil pessoas por jogo. Mas o problema é que decisão é casa cheia. Essa daí apareceu depois dos pontos corridos. Porque ponto corrido não tem final, não tem semifinal. Né? Então, todo jogo é uma decisão. Aliás, para que você consiga ficar campeão. A jaqueta do Gleger, barata. Ela é baratinha. A jaqueta do Gleger é barata. É roxo batata doce. A enquete, estamos perguntando o resultado do jogo. Vamos ver aqui a participação do nosso telespectador.
Otimista, hein? 69,2% para o Guarani. Júlio Nascimento, falando do jogo e também desse Brusque aí. Vem de 3 jogos sem vencer, venceu o Brasil. Tá motivado, hein, Júlio? Pois é, né, Batistão? Foi um jogo, tecnicamente falando, não tão bom assim de se assistir, né? Foi um jogo bem fraquinho, tecnicamente, mas o Brusque conseguiu essa vitória importante contra a equipe do Brasil de Pelotas e tem um grande protagonista que é o Edu, né? O Edu participou de 75% dos gols do Brusque na Série B, é o protagonista desse time, é o principal jogador, é o líder, é um atleta que dá muito trabalho e é a aposta do técnico Gerson Testoni também para tentar um resultado positivo contra o Guarani. Apesar de tudo, apesar da campanha como mandante, a segunda pior do campeonato, o Daniel Paulista tem batido muito na tecla que tem conseguido preparar o time para reagir dentro de casa. O Guarani tem só a vitória contra a Ponte jogando no Brinco e precisa começar a pontuar dentro de casa se quiser de fato brigar por posições maiores dentro da Série B. E o técnico Daniel Paulista tem ido muito nessa linha, de ter uma postura diferente, mais ofensiva a partir dos próximos jogos atuando no Brinco de Ouro. Batista. Vamos opinar com relação às dúvidas do treinador, né, Greger? Tem aí a questão da zaga, o Thales mais uma vez fora. O Thales é assim, né? Não tem, com ele não tem conversa. É cada enxadada uma minhoca. É isso aí. Um cartão por jogo, cada 3 jogos uma folga para o Thales. O problema é que o Carlão não está recuperado. E aí quem vai? Vai o Bruno Silva e o Índio entra no meio. Não. Ou vai o Titi na zaga e continua o Bruno Silva no meio? Se você quer quer improvisar o Bruno Silva, aliás, improvisar não, né? Trazer o Bruno Silva novamente para a zaga, não dá para colocar o Índio de novo, né? Eu colocaria o menino da base. Estava falando agora na Rádio Bandeirantes. O Guarani precisa dar a oportunidade aos meninos da base. Tá aí o Titi, tá aí o Pedro Acorce, que na minha opinião é mais jogador que o Índio. O Índio já teve 1 milhão de chances, né, Batista? Como é que o cara que tem tanta oportunidade quanto teve o Índio e não consegue pegar a camisa de titular? Então alguma coisa está errado, né? Alguma coisa está errado. Então eu primeiro faria o simples, tá? Não pode o Thales, Titi. Ah, mas o Titi ainda é muito jovem, tem que adquirir experiência. Poxa vida, ora as bolas, ele só vai adquirir experiência jogando. Para ele ficar pronto, ele tem que jogar, tem que botar na arena. Não tem qualidade, o menino já mostrou que tem qualidade, hein? E aí, não quer, eu quero trazer o Bruno Silva ali, porque primeira linha, precisa de um cara experiente. Legal. Só que põe o menino Pedro Acorce, então, para jogar de volante. Pô, vou repetir de novo isso. Já disse 1 milhão de vezes, vou falar de novo. O Guarani, na temporada passada, estava passando um perrengue danado na Série B. Trouxeram o Felipe Conceição e sabe aonde ele achou a solução do Guarani? Na base, nos meninos. Então é a hora novamente de voltar a colocar os meninos. E tá aí, ó. Tá aí a oportunidade. Tá aí a oportunidade. Para que vai ficar gastando dinheiro sendo que você tem talento, tem qualidade lá na base? E outro detalhe. Ainda falta experiência, mas só vai adquirir experiência jogando. Se não colocar, se não der uma sequência, vai ficar aí até quando? Até vencer o contrato e perder o menino para outro time? Então coloca para jogar logo, pô. Valoriza a categoria de base. Tá aí a oportunidade. Um jogo bom, jogando em casa, para você lançar os meninos. Essa é a minha opinião. Agora, Tigrão, tem uma outra solução, né, que o Daniel Paulista poderia fazer, que é o recuo natural, até já está mesmo jogando ali com uma espécie de terceiro zagueiro, o Bruno Silva, e não colocar o Índio, mas colocar o Andrigo. Aí o time ficaria com um volante só. Aí muda a característica. E com 2 meias, mudando a característica do time jogar. É uma ótima opção. É uma ótima opção. Até acho que, mesmo dentro de toda essa convicção do Greger, o Marcos Luiz está ouvindo tudo aí, está na escuta, está com a gente. Me parece que o Pedro Acorce não vem nem concentrando, nem para o banco tem ido. Eu tenho acompanhado, eu presto muita atenção nas opções, até porque durante o jogo a gente tem que opinar, né? Quem é que poderia entrar, no lugar de quem e tal. Então eu anoto sempre a suplência. Então eu não sei como é que está. Sabe qual que é o grande problema? A gente não tem a possibilidade de ver, né? O treinamento, como é que está o comportamento do garoto, se está treinando bem, se não está, se está à vontade entre os profissionais, se não está, em função da pandemia. Então, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida de afirmar que se jogasse o Thales ou jogasse o Carlão, que ele simplesmente ia meter o Titi no time e estamos conversados.
né? É isso que ele ia fazer sem mexer com o primeiro volante, que é quase um terceiro zagueiro, que é o Bruno Silva. O problema é que não joga o Carlão contundido e não joga o Thales suspenso. E aí joga o Ronaldo Alves, que apareceu um pedaço de jogo lá em Belém, né? Depois jogou contra o Curitiba e depois jogou contra o Cruzeiro. Então, os 2 jogos que ele jogou inteiro, porque a contusão do Carlão foi lá em Belém, o Guarani tomou 5 gols. Eu acho muita coisa. Baseado na estatística e até na aclimatação do Ronaldo Alves, que é bom jogador, eu acho que o treinador Daniel Paulista vai optar por uma formação de segurança. Ó, você quer saber do negócio? Eu tô sem os 2 zagueiros, me sobra um. Tô falando de experiente, tá? De cara calejado, de cara rodado, de cara que tá com ritmo de jogo. Ele vai puxar o Bruno Silva para fazer essa zaga aí com o Ronaldo Alves, até porque os 2 são destros, mas o Ronaldo Alves marca do lado esquerdo e o Bruno Silva lado direito, então ele não mexe muito, né? Tem jogado na quarta zaga o Ronaldo Alves. Para mutilar menos e fazer uma defesa de segurança, sem correr riscos de montar uma dupla que nunca jogou junto e ainda com um muito inexperiente, ele deve puxar o Bruno Silva. Agora, quem vai comentar o jogo ao lado do Gleger é o Vamos Aguardar. O Vamos Aguardar está voltando. Em homenagem a ele, claro que o substituto do Bruno Silva no meio-campo vai ser o Índio Siebert. Em homenagem. Atenção, hein? Tenho que liberar o Marcos Luiz. A hora de alimentar a sucuri. Ela está se movimentando, ela está irritada. Ela está, inclusive, neste momento... Indócil. Eu quero ver o cardápio. Como diria Gil Gomes, falando da sucuri do Marquinhos, hein, Tigrão? A sucuri está indócil. Perigosa mesmo. Ou você alimenta a mesma, ou ela vai comer o próprio estômago do Marquinhos. Deus do céu. Valeu, Marquinhos, um abraço, muito obrigado aí pelas informações. Então, assim, ó, só a pedido do Tigrão, que é um homem viajado, né? Oh, ainda bem, obrigado. Ele é gourmet em algumas coisas, então um cassoulet de feijão branco pra você, Tigrão. Cassoulet é bom. Cassoulet vai uma calabresinha, mas cassoulet não vai galinha. É tipo de uma feijoada, mas com feijão branco. Mas tem mais azeite do que na feijoada, né? Batista, quando você come feijoada, você come o rabo? Claro, sem dúvida. Feijoada é boa, é com rabo, com pé de porco, com orelha de porco, com focinho de porco, com tudo de porco dentro da feijoada. Orelha. Marquinhos, um abraço para você, muito obrigado, hein? Vamos encerrar aqui a nossa enquete. A primeira enquete do programa de hoje deu Guarani 68,8%, Brusque 18,8%. Campanha surpreendente desse Brusque, hein? E o empate 12,5%. Muito obrigado para você que participou.